Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Ouvir da Fé. O título da primeira semana é A Fidelidade de Paulo quanto à Verdade do Evangelho. E o título da terça-feira, As Qualidades de um Servo na Obra de Deus. O versículo é 2 Coríntios 8, os versículos 16 e 18. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado por tua santa palavra, porque nela podemos ver exemplos de servos como Tito, o quanto se entregaram pelo Evangelho, o quanto negaram a si mesmo, o quanto serviram ao Senhor e ajudaram, cooperaram com o apóstolo para o desenvolvimento, para a edificação, desenvolvimento dos irmãos, do ministério dos irmãos, dos santos, a edificação da igreja. Torna-nos pessoas assim também, pessoas que frutificam para a tua obra, para a tua vontade, pessoas que o Senhor pode usar, servos úteis, fiéis e prudentes. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra tão rica, uma palavra tão prática. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem falamos exatamente sobre os cooperadores de Paulo, como é importante nós não servirmos sozinhos, né? E Paulo tinha cooperadores e normalmente quando a gente fala desses cooperadores nós nos lembramos de Timóteo, mas em alguns trechos das suas epístolas Paulo também fala de Tito, e aí nós vemos a importância de Tito para Paulo e para as igrejas. Vamos ler alguns versículos que falam sobre Tito, né? Primeiro, 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 6, nós podemos ver o quanto Paulo confiava em Tito, porque foi ele que recolheu as ofertas da Macedônia. Então os versículos dizem: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então aqui Tito foi encarregado de recolher as ofertas das igrejas da Macedônia. E aqui nós temos um princípio. Veja como Paulo fala que as igrejas da Macedônia pediram com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Então, ofertar, irmãos, para a obra de Deus, para a assistência aos irmãos, para a manutenção das coisas da igreja, para nós isso é graça. Infelizmente, irmãos, Satanás usa hoje o dinheiro como fonte, assim como algo para ganhar o coração do homem. Então o coração do homem fica muito preso ao dinheiro, às riquezas. E quando se fala nisso, é uma porta aberta para Satanás. Ah, olha só, está pedindo dinheiro. Olha, só pensa em dinheiro, olha, quer mais dinheiro. Mas na verdade, irmãos, o que a Bíblia mostra é que quando nós participamos da assistência aos santos, da obra de Deus, isso para nós é graça. Está muito claro aqui. E ainda, voltando a falar de Tito, Paulo, nos versículos... Eu li 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 6. E Paulo, ele fala novamente nesse capítulo sobre Tito, nos versículos 16 e 18, que é os versículos que nós lemos. Eu vou ler novamente. Ele diz: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito
a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então veja, irmãos, não era uma obrigação para Tito. Então Tito foi levar a primeira carta de Paulo para os Coríntios. Não é uma coisa assim, olha Tito, eu vou te dar uma missão que você não vai gostar, e aí Tito, não acredito, vou ter que ir. Não, irmãos, veja, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. E ainda diz, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente. Então perceba nesses dois trechos, um referente às ofertas e outro referente aos serviços, que tudo a Deus precisa ser voluntário, irmãos. Se eu vou ofertar, eu não posso ser obrigado, constrangido, tem que ser no coração. Se eu for servir, eu estou servindo a Deus e aos irmãos de coração. Entenda isso, porque é disso que Deus se agrada. Quando o nosso serviço é algo obrigado, por constrangimento ou para aparecer, isso não agrada a Deus. Mas esses trechos, esses versículos de como Tito era, nos ajudam muito a perceber que tipo de pessoa agrada a Deus, que tipo de pessoa Deus quer usar na sua obra. Então eu vou ofertar, eu oferto aquilo que Deus colocou no meu coração, mas com alegria. Não é uma questão de valor, é uma questão de entender. O que eu estou ofertando para mim é graça e eu posso participar da assistência aos santos, participar da obra de Deus. Eu vou servir como Tito aqui, partiu voluntariamente para entregar a carta. Eu vou servir os irmãos na igreja, no evangelho, fazendo qualquer coisa. Eu vou de coração. Deus colocou no meu coração. Está aqui, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude. Nós servimos com solicitude, com amor, com cuidado, com carinho. É assim, irmãos, que Deus se apraz. Agora eu vou ler aqui na página 9, o segundo parágrafo, mais uma qualidade de Tito e algo importante. As qualidades de Tito ainda aparecem em outro trecho, 2 Coríntios 12, 18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Tito era um companheiro que seguia com fidelidade as mesmas pisadas de Paulo. Eles jamais se aproveitaram das igrejas, pelo contrário, serviram-nas com o coração sempre puro, nunca fazendo qualquer reivindicação pessoal. Assim também praticamos hoje. Os cooperadores, obreiros e demais líderes das igrejas agem do mesmo modo. Não exploramos ninguém, não servimos fazendo exigências, não buscamos elogios nem mesmo reconhecimento. Buscamos manter um espírito puro e um coração simples para servirmos os irmãos. Temos plena consciência de que somos servos de Cristo, assim como Paulo e Tito, cada um de nós tem esse coração. E veja, irmãos, é importante o que Paulo fala no final. Nós andamos, seguimos, no mesmo espírito, nas mesmas pisadas. Então, Paulo estava à frente, Tito, Timóteo sabiam disso, seguiam nas mesmas pisadas. E Paulo, que estava à frente, não era alguém que oprimia os seus cooperadores. Pelo contrário, ele dava o exemplo. Ele era alguém que estava sendo usado por Deus principalmente para revelar a palavra, completar a palavra do Novo Testamento. Então Paulo tinha muita revelação e Tito, Timóteo tinham que ser humildes para aprender com Paulo. Ou seja, é um ciclo. Então Paulo precisava dos cooperadores, os cooperadores precisavam de Paulo, e aí ambos seguiam nas mesmas pisadas. Não é aquela coisa de, não, aqui é a minha igreja, aqui é do meu jeito. Não, irmãos, nas mesmas pisadas, no mesmo espírito. É assim que se edifica. E não é por obrigação,
Imagina Paulo chegando para te falar, você tem que obedecer o que eu mando. Não é assim. Tudo é feito, como está aqui nesse versículo, no mesmo Espírito. Porque a obra de Deus, quem conduz, é Deus. E falando nisso, o próprio Paulo, ele mostrou que tinha Tito como um filho. E, por conseguinte, o apóstolo Paulo, o Tito, tinha o apóstolo Paulo como um pai. Está em Tito 1,4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ainda tem muitas riquezas nesse dia, na terça-feira, irmãos, que nós podemos mergulhar, que nós podemos ir diante do Senhor e mesmo receber revelação sobre o nosso serviço, aprendendo com o exemplo de Tito nas Santas Escrituras, aprendendo também com os exemplos dos servos que nós temos hoje. Lembre-se, nós não servimos por obrigação, nós servimos por amor ao Senhor, por amor à igreja. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.